O dog do Reddit. Eu flagrei meu pai e minha esposa de mãos dadas, e eles admitiram que estavam juntos e queriam que eu continuasse casado, mas vivendo separado para evitar drama. Eu os expus no jantar de família. Saí do trabalho mais cedo porque o sistema tinha caído e informaram que ficaríamos fora pelo resto do dia. Lembro de me sentir estranhamente feliz enquanto pegava comida para a viagem no nosso restaurante tailandês favorito, pensando em surpreender minha esposa com o almoço. Estávamos casados havia 2 anos, e embora as coisas nem sempre fossem perfeitas, eu achava que estávamos bem. Nunca tive motivo para pensar o contrário. Mas, no momento em que entrei na garagem, algo pareceu errado. O carro do meu pai estava estacionado algumas casas adiante. Eu sabia que era o dele porque ele tinha acabado de fazer um detalhamento e o mantinha obsessivamente limpo. No início, pensei que talvez ele tivesse passado lá para deixar alguma coisa, mas o motor estava desligado. Nenhum sinal dele. Quando entrei em casa, tudo estava silencioso demais. A TV estava ligada, mas o volume quase inaudível. Minha esposa não estava na sala. Havia 2 canecas de café sobre a mesa, ambas pela metade. Eu não chamei o nome dela. Não sei por quê. Acho que algo no meu instinto já sabia. Subi as escadas devagar, ouvindo vozes abafadas vindas do quarto. A voz dela e a do meu pai. A princípio, congelei no corredor, logo do lado de fora do nosso quarto. Disse a mim mesmo que talvez estivessem assistindo a um filme ou conversando sobre algo sério, mas não consegui me conter. Empurrei a porta e lá estavam eles. Não estavam tendo relações íntimas, mas ainda assim era íntimo. Estavam sentados bem próximos na cama, de frente um para o outro. Mãos entrelaçadas, testas quase encostadas, como se estivessem em um abraço lento e delicado. Eles nem reagiram direito quando a porta rangeu ao abrir. Era quase como se eles soubessem que eu chegaria mais cedo. Minha esposa foi a primeira a olhar para mim. O rosto dela não demonstrava culpa nem medo. Apenas um tipo estranho de expressão, quase de calma. Meu pai olhou em seguida, como se eu tivesse interrompido algo inconveniente, mas não inesperado. Eles não se atrapalharam. Não se explicaram. Em vez disso, meu pai se levantou e disse que precisávamos sentar para conversar. Eu não falei nada. Não consegui. Segui os dois até a sala de jantar como se estivesse atordoado. Minha bolsa e o almoço ainda estavam nas minhas mãos. Minha esposa começou. Disse que o que eu tinha visto não era o que parecia, mas que me devia honestidade. Admitiu que ela e meu pai se conheciam muito antes de eu conhecê-la. Eles tinham sido amigos. Amigos próximos. Próximos demais, nas palavras dela. Eles compartilhavam um passado complicado e nunca tiveram um verdadeiro encerramento. Perguntei se estavam tendo um caso. Minha voz falhou quando disse isso. Meu pai me encarou e respondeu que era mais do que isso. Disse que eles tinham uma conexão emocional que nunca desapareceu e que, com o tempo, perceberam que ainda estavam apaixonados. Senti como se estivesse assistindo a um filme ruim. Fiquei esperando alguém gritar que era uma pegadinha ou algum teste distorcido de caráter. Mas então minha esposa acrescentou que não queriam me machucar. Essa foi a pior parte. Eles disseram isso com tanta sinceridade, como se isso valesse alguma coisa. Meu pai afirmou que aquilo não precisava virar um desastre, que todos éramos adultos e poderíamos chegar a uma solução madura. Perguntei que tipo de solução ele estava propondo, e ele disse que deveríamos considerar continuar casados legalmente, mas vivendo vidas separadas. Assim, nada de divórcio complicado, nenhuma briga de família. Poderíamos manter a paz. Ele ainda apresentou a ideia como uma vitória para todos. Eu ficaria livre para voltar a namorar. Ela eventualmente se mudaria, e poderíamos decidir como dividir as coisas aos poucos, em particular, sem constrangimento. Nada de escândalo, nada de drama. Apenas uma transição silenciosa. Perguntei se eles tinham enlouquecido. Minha esposa teve a audácia de estender a mão para mim e dizer que ainda se importava muito comigo, só não daquele jeito. Disse que não queria me perder completamente, que eu significava demais para ela. Chegou a dizer que poderíamos redefinir como seria a nossa relação, porque não precisava ser tudo preto no branco. Levantei-me e saí pela porta sem nem pegar minhas chaves. Andei por horas, acabei em um parque perto do meu trabalho e me sentei em um banco tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Alguma vez tinha parado? Eu já tinha sido algo além de um mero substituto? Um aquecimento antes do verdadeiro espetáculo. Naquela noite, não voltei para casa. Dormi na casa do meu amigo Lucas e contei tudo a ele. No começo, ele achou que eu estava mentindo. Depois, ficou me encarando em choque e perguntou o que eu pretendia fazer. Disse que não sabia. Eu não conseguia processar nada. Não dormi naquela noite nem na seguinte. No silêncio,
Tudo começou a fazer sentido. A tensão estranha entre minha esposa e meu pai, o jeito como ela às vezes se iluminava quando ele entrava no cômodo, mais do que seria apropriado. As piadas da família sobre como eles se pareciam. Como meu pai estava sempre por perto ajudando-a a consertar alguma coisa, mesmo quando eu estava pronto para fazer isso. E como minha esposa nunca se incomodava quando ele ficava até tarde. Talvez eu tivesse sido um idiota. Ou talvez apenas confiei nas pessoas erradas. Na terceira noite, decidi que precisava começar a agir. Liguei para um advogado porque, fosse lá o que eles achavam que tinham, qualquer aparência que quisessem preservar, estavam prestes a aprender como são as consequências de verdade. Não atendi as ligações nem as mensagens deles por uma semana. Fiquei o tempo todo na casa do Lucas. Ele não fazia perguntas, a menos que eu quisesse falar, o que eu agradecia. Na maioria dos dias, eu apenas ficava sentado na varanda dos fundos, olhando para o quintal tomado pelo mato e me perguntando como minha vida tinha se transformado em uma paródia doentia de si mesma. Eu também ia trabalhar como um zumbi. No 8º dia, finalmente respondi. Disse que passaria lá para pegar algumas coisas e que não queria conversa. Só queria espaço. Isso pareceu colocá-los em pânico, porque de repente meu celular não parava de tocar. Minha esposa mandou uma mensagem enorme dizendo o quanto estava magoada por eu não ter deixado que ela se explicasse. Ela disse que entendia minha raiva, mas insistiu que o que eles estavam oferecendo era a opção mais compassiva para todos. Compassiva? Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por horas. Eu não conseguia entender que tipo de pessoa usava essa palavra para descrever a traição do próprio marido com o pai dele. Quando finalmente voltei lá, levei o Lucas comigo, por precaução. Eu não confiava em mim mesmo para ficar sozinho naquela casa, especialmente não com ele. Meu pai tinha um jeito de me fazer sentir pequeno, mesmo quando eu não estava fazendo nada de errado. E minha esposa, bem, ela tinha um talento próprio para fazer a traição soar como um mal-entendido. No momento em que atravessei a porta, foi como entrar em um cenário montado. Minha esposa tinha limpado a casa de cima a baixo e até assado biscoitos, como se fosse algum pedido de desculpas patético. Meu pai estava sentado na poltrona, irritantemente casual, como se estivesse recebendo pessoas para um jantar de domingo em vez de lidando com as consequências de uma implosão completa. Minha esposa perguntou se podíamos conversar. Eu disse que não estava ali para bater papo, apenas para pegar alguns documentos e itens essenciais. Mas, claro, eles não conseguiram se conter. Meu pai se levantou e começou um longo discurso sobre como não tinha planejado que as coisas chegassem a esse ponto. Ele disse que não esperava se apaixonar por ela novamente, que aquilo também era complicado e doloroso para ele. Disse que ainda me queria em sua vida e esperava que eu considerasse a proposta deles. A proposta deles, como se aquilo fosse uma fusão entre parceiros de negócios, e não uma completa traição de ambos pelas minhas costas. Minha esposa entrou na conversa, falando sobre como esse acordo não precisaria mudar nosso estado legal imediatamente, que poderíamos evitar advogados caros e escândalos públicos se simplesmente mantivéssemos a civilidade e respeitássemos os limites um do outro. Ela disse que estaríamos vivendo a nossa verdade e que isso era algo de que deveríamos nos orgulhar. O Lucas chegou a rir em voz alta com isso. Nem tentou disfarçar. Eu não disse muita coisa. Apenas passei por eles, peguei a pasta que precisava no escritório e arrumei uma pequena bolsa com algumas roupas e itens de higiene. Minha esposa me seguiu de cômodo em cômodo, tentando explicar. Ela disse que, sim, era errado, mas que sentimentos nem sempre são convenientes. Disse que eles não queriam me perder, que ela ainda se importava comigo. Eu disse que, se ela realmente se importasse, não teria feito de mim o último a saber. Falei que ela poderia ter ido embora. Poderia ter pedido divórcio e encerrado tudo de forma limpa. Mas, em vez disso, escolheu mentir todos os dias. Ela escolheu meu pai. Meu pai. E ainda esperava que eu me sentasse à mesa e partilhasse uma refeição com eles como se tudo não passasse de um mal-entendido. Ela chorou quando eu disse isso. Não daquele jeito dramático, soluçando. Foram lágrimas silenciosas. E eu não senti um pingo de pena antes de sair. Olhei para os dois e disse que qualquer fantasia que eles tivessem construído juntos, eu não queria fazer parte dela. Disse que eles mereciam um ao outro, mas não me mereciam. E então fui embora. Mais tarde naquela noite, eu e o Lucas fomos a um bar. Eu precisava de algo mais forte do que café e de um lugar mais cheio do que a sala dele. Enquanto estávamos sentados lá, finalmente disse em voz alta que iria entrar com o pedido de divórcio. O Lucas assentiu e disse que era a decisão certa. Ele perguntou se eu contaria ao resto da família. Essa pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu nem tinha pensado no resto deles, minha mãe, meus irmãos, meus primos. Nenhum deles sabia ainda. E, quando descobrissem, eu nem sabia de que lado ficariam. Disse a ele que ainda não estava pronto para isso. Eu precisava descobrir como sobreviver aos próximos dias sem desmoronar.
Quando voltamos para a casa dele, havia 2 mensagens novas me esperando. Uma da minha esposa, outra do meu pai. Ambas longas, cuidadosamente escritas, falando sobre perdão, maturidade e segundas chances. Eles ainda acreditavam que existia uma versão disso tudo que funcionaria para todos nós. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam apenas esperando que eu aceitasse. Eles esperavam que eu aceitasse. Achavam que eu teria tanto medo de perder minha família ou de causar drama que ficaria quieto. Engoliria tudo e balançaria a cabeça como um bom capacho. Fiquei olhando aquelas mensagens até 2 da manhã. Então abri uma resposta em branco e escrevi exatamente uma frase: vocês fizeram a escolha de vocês. Agora eu estou fazendo a minha. Depois daquela noite, não abri mais nenhuma mensagem de nenhum dos 2. Não os bloqueei, porém. Queria um registro completo, caso precisasse depois. Meu advogado disse que isso era inteligente, e eu estava começando a agir de forma mais racional. Nos momentos de silêncio, eu ficava esperando o choque passar. Uma parte de mim achava que eu acordaria me sentindo entorpecido ou distante. Como se tudo começasse a parecer o pesadelo de outra pessoa. Mas, em vez disso, a dor continuava afiada. Cada dia era como tentar prender a respiração debaixo d'água fingindo que nada tinha mudado. A pior parte era fingir diante dos outros. Eu ainda não tinha contado à minha mãe. Ela e meu pai haviam se divorciado havia mais de uma década. Ela finalmente estava feliz com a própria vida. A última coisa que eu queria era arrastá-la de volta para a bagunça dele. Mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais aquilo me corroía. Tudo veio à tona em um jantar de família 2 semanas depois. Era um daqueles encontros informais de domingo que minha tia organizava, no estilo cada um traz um prato. Metade da família colocando a conversa em dia enquanto as crianças corriam gritando. Quase não fui. Mas então pensei em por que eu deveria me afastar. Eu não tinha feito nada de errado. Apareci com uma torta comprada no mercado porque não tinha energia para cozinhar. E, no momento em que entrei, senti a mudança no ar. Alguns primos me olharam por tempo demais. Minha tia me ofereceu uma taça de vinho sem fazer contato visual. Então vi meu pai. Ele já estava lá e, sentada ao lado dele, estava ela. Minha esposa, rindo com alguém, agindo como se pertencesse àquele lugar. Quase dei meia volta e fui embora. Mas algo dentro de mim se rompeu. Se aquele era o jogo que eles estavam jogando, esse lançamento público como se nada tivesse acontecido, eu não ia simplesmente desaparecer e deixar que eles controlassem a narrativa. Fui direto até a mesa, puxei uma cadeira em frente a eles e disse que estava surpreso de ver os 2 ali. Meu pai sorriu como se estivéssemos colocando o papo em dia num café. Disse que achava que era hora de ser honesto com a família, que a transparência ajudaria todos a seguir em frente. Minha esposa ficou sentada, rígida, como se tivesse ensaiado para aquele momento e não soubesse ao certo se deveria falar. Então eu falei por eles. Levantei-me, olhei em volta e contei a todos da mesa que eu os tinha pego traindo. Disse, e meu pai e minha esposa estavam juntos às minhas costas há sabe-se lá quanto tempo. Contei que eles tinham me proposto um acordo em que eu continuaria legalmente casado e simplesmente deixaria que eles seguissem com o caso enquanto eu fingia ser idiota para manter a paz na família. Silêncio. Ninguém disse uma palavra. Minha tia ficou pálida. O maxilar do meu primo caiu. Minha mãe não estava lá naquela noite, ainda bem. Acho que eu não teria aguentado a reação dela. Meu pai tentou intervir, dizendo que eu estava distorcendo as coisas. Disse que ele e minha esposa tinham se reconectado emocionalmente e que não pretendiam me machucar, mas que adultos deveriam saber lidar com relacionamentos maduros. Eu o interrompi e perguntei que tipo de relacionamento maduro envolve se esconder e dormir com a esposa do próprio filho. Foi aí que a sala voltou a se mexer. Algumas pessoas se levantaram. Um dos meus tios perguntou à minha esposa se aquilo era verdade. Ela apenas assentiu e murmurou algo sobre como as coisas tinham ficado complicadas. Complicadas? Essa foi a palavra que ela usou para explodir 2 relacionamentos e virar uma família inteira de cabeça para baixo. Fui embora depois disso. Eu tinha dito o que precisava dizer. Não esperei para ver quem ficaria à mesa com eles ou quem se afastaria. Achei melhor deixar que cada um formasse a própria opinião. Não ia implorar por lados. As consequências vieram em ondas. Alguns parentes ligaram e mandaram mensagens mais tarde naquela noite dizendo que não acreditavam no que tinha acontecido. Alguns pediram desculpas por não terem percebido antes. Outros ficaram suspeitamente quietos, provavelmente tentando entender para que lado o vento estava soprando. Meu pai me mandou outra mensagem longa na manhã seguinte, dizendo que eu tinha lidado mal com a situação e que tinha envergonhado a família com meu surto dramático. Isso, sinceramente, me fez rir. Envergonhado a família, como se o que eu expus fosse pior do que o que eles fizeram. Minha esposa, por sua vez, mandou uma mensagem mais curta.
Disse que lamentava que as coisas tivessem chegado a esse ponto e que esperava que um dia eu entendesse o quanto foi difícil para ela escolher entre duas pessoas que amava. Eu não respondi. Dei sinal verde ao meu advogado para iniciar o processo de divórcio. Ele me avisou que poderia ficar complicado, já que não estávamos casados havia tanto tempo e não tínhamos um acordo pré-nupcial. Eu disse que não me importava com os móveis, com a conta bancária ou com nada disso. Eu só queria meu nome fora daqueles papéis. Queria a minha vida de volta. Naquele fim de semana, fiz uma longa viagem até a costa. Precisava de um ar que não parecesse contaminado. Caminhei à beira d'água quase até o sol se pôr, e pensei em como fui manipulado a acreditar que a paz valia o sacrifício de mim mesmo. Mas a paz não vem do silêncio. Ela vem da verdade. E, se dizer a verdade me transforma no vilão da história deles, que assim seja. Eles nunca foram heróis para começar. Na semana seguinte àquele jantar, meu telefone não parou de vibrar. Algumas mensagens eram curtas. Pessoas dizendo que estavam chocadas ou sentindo muito. Algumas vieram de primos distantes com quem eu não falava havia anos, de repente interessados em me oferecer a versão deles de apoio. Mas a maior parte da família ficou em silêncio, e os que não ficaram, tinham opiniões. Meu tio, irmão do meu pai, um dos mais vocais, me mandou um textão dizendo que eu deveria ter mantido tudo em sigilo. Disse que todo mundo tem segredos e que lavar roupa suja em um encontro de família era imaturo. Terminou dizendo que não queria escolher lados, mas que eu tinha forçado a mão dele. Não me dei ao trabalho de responder. Que ele ficasse com a neutralidade dele. Eu não estava procurando uma plateia do meu lado. Só não ia fingir que silêncio é sinônimo de maturidade. O que realmente me destruiu, porém, foi ouvir da minha mãe. Ela me ligou depois que um dos meus primos contou tudo a ela. Disse que gostaria que eu tivesse contado diretamente, em vez de ela ficar sabendo pelos outros. Mas também disse que não estava surpresa. Falou que tinha vivido com aquela versão do meu pai por décadas e passou anos se convencendo de que ela é que era louca. Não pediu detalhes. Apenas disse que me amava e que eu precisava cuidar de mim. Aquela ligação me ajudou mais do que eu percebi na hora. Enquanto isso, minha futura ex-esposa e meu pai seguiram em frente com força total naquele mundo de fantasia que estavam tentando construir. Postaram uma foto juntos em algum evento ao ar livre, supostamente família. A legenda falava sobre novos começos e perdão. Era enjoativo, como ver pessoas decorando uma casa construída sobre um cemitério. Eu sabia que estavam tentando controlar a narrativa, fazer parecer que eles eram os fortes, que estavam superando a adversidade juntos. Eu não me envolvi, mas também não ia deixar que reescrevessem o que aconteceu. Quando os papéis do divórcio finalmente foram entregues a ela, ela tentou ligar. Eu não atendi. Depois mandou mensagem dizendo que esperava que pudéssemos conversar e talvez pausar o processo até as emoções esfriarem. Encaminhei a mensagem ao meu advogado e disse para prosseguir. Passei meses vivendo sob o mesmo teto com alguém que fingia ser outra pessoa. Alguém que ria das minhas piadas, que me beijava antes de dormir, que me chamava de marido enquanto provavelmente trocava mensagens com meu pai às minhas costas. Esse tipo de traição não esfria. Só queima o que ainda resta de macio dentro de você. Ela continuou tentando. Vieram mais mensagens, algumas longas, explicando que nunca teve a intenção de me machucar, que ficou confusa por muito tempo, mas que finalmente seguiu o coração. Disse que sabia que aquilo era difícil para mim, mas que esperava que um dia eu pudesse perdoá-la. Foi nesse momento que percebi o quão profundamente ela não entendia nada. Para ela, aquilo era um triângulo amoroso, um erro emocional triste que poderia ser atribuído ao timing, à química ou ao destino. Ela não via a destruição absoluta deixada para trás, não só a confiança quebrada, mas a dinâmica de poder, a manipulação, a forma como tentaram me encurralar para aceitar as fantasias deles só para que não precisassem carregar a culpa. Não era uma história de amor. Era uma traição encharcada de arrogância. Por volta dessa época, meu pai tentou de novo. Deixou um correio de voz dizendo que ainda queria encontrar um caminho adiante. Disse que, acontecesse o que acontecesse, ainda éramos do mesmo sangue e que ele se recusava a deixar isso nos separar para sempre. Ignorei a mensagem sem ouvir até o fim. Deixe-me ser claro. Isso não era sobre vingança. Eu não estava tentando destruir a vida deles nem expô-los por esporte. Eu só queria parar de fingir. Queria recuperar meu espaço na família sem ter que colar um sorriso no rosto enquanto me sentava à mesa diante de duas pessoas que me jogaram debaixo do ônibus e depois agiram como se eu devesse agradecer por isso. E, ainda assim, mesmo depois de tudo, uma parte de mim continuava esperando que a culpa aparecesse. Achei que talvez eu me sentisse mal por tudo ter se tornado tão público, por minha decisão de falar ter criado tantas ondas. Mas a culpa nunca veio. Não da forma que eu esperava. O que veio foram momentos de paz. Eu acordava e percebia que não precisava mais desconfiar do jeito que minha esposa olhava para o celular. Não precisava mais me perguntar por que meu pai se envolvia tanto no meu casamento.
Não precisava carregar o peso de tentar agradar todo mundo enquanto quebrava as próprias costas. Uma tarde, sentei do lado de fora de uma cafeteria com um amigo que eu não via havia algum tempo. Ele perguntou como eu estava. De verdade, não aquele tudo bem automático. Contei a verdade, que alguns dias eram feios, silenciosos e solitários, mas que, ao mesmo tempo, cada dia também parecia um pouco mais meu. Ele disse que isso parecia cura. Acho que ele estava certo. A questão da cura é que ela nem sempre é elegante. Às vezes parece bloquear números. Às vezes soa como gritar dentro de um travesseiro. Às vezes significa apagar todas as fotos e recomeçar. E, às vezes, mais vezes do que admitimos, curar significa deixar que as pessoas achem que você é amargo, só para que você finalmente seja livre e volte a viver a sua vida. Atualização 1. Achei que o pior já tinha ficado para trás. No momento, estou morando perto do Lucas. O vizinho dele quis alugar a casa, então acabou funcionando para mim. Voltei do trabalho e havia uma carta colada na porta da frente. Não enviada pelo correio, não passada por baixo da porta. Colada com fita, como uma ameaça fingindo ser um convite. Era do meu pai. Ele escreveu que não esperava que eu o perdoasse da noite para o dia, mas que esperava que pudéssemos conversar como adultos. Disse que ele e minha ex estavam considerando um futuro juntos e queriam fazer isso com a minha bênção. Escreveu que eles nunca seriam verdadeiramente felizes se soubessem que eu ainda estava por aí sofrendo, que precisavam de paz na família. A arrogância daquela carta me deu nojo. Ele ainda se via como pacificador, mesmo depois do que fez. Ainda imaginava tudo isso como um mal-entendido trágico que precisava ser resolvido com um abraço. Aquilo me fez perceber algo, e ele não se sentia culpado. Sentia-se incomodado. Não estava arrependido de me trair. Só estava cansado de eu me recusar a superar. Não respondi. Joguei a carta no lixo, mas não consegui parar de pensar nela. Que tipo de homem trai com a esposa do próprio filho antes do casamento? Durante o casamento? E depois da separação? E ainda tem a audácia de pedir bênção. Como se fosse uma cerimônia na igreja, e não uma cena de crime. A raiva começou a voltar. Devagar, mas com certeza. Eu tinha ficado tão focado em cortar laços que nem tinha me permitido processar o quão distorcido tudo aquilo foi. A manipulação à cara de pau necessária para os dois me sentarem e sugerirem que resolvêssemos tudo pelo bem da família. Eles não queriam cura. Queriam silêncio. Levou mais uma semana até eu receber outra mensagem, desta vez da minha prima Julie. Ela disse que tinha encontrado meu pai e a nova namorada dele em um restaurante no centro. Disse que eles estavam rindo, de mãos dadas, agindo como um casal recém-casado. Meu pai a apresentou dizendo que eles estavam apenas agradecidos por, no fim das contas, tudo ter dado certo. Deu certo. Eu li aquelas palavras 5 vezes antes de conseguir sequer me mexer. Foi aí que algo dentro de mim instalou. Eu não podia deixar que eles saíssem por aí agindo como se isso tivesse sido um acidente feliz. Eu não ia escrever uma autobiografia nem começar uma guerra de postagens no Facebook, mas também não podia simplesmente deixar a narrativa ser o que eles quisessem. Então comecei a juntar tudo o que eu tinha em mensagens, datas, fotos, aquela carta horrível que ele escreveu. Eu tinha tirado a carta do lixo. Depois, passei a montar um rastro documental, algo que, se um dia alguém questionasse, pudesse sustentar a verdade. Não porque eu quisesse destruir eles, mas porque eu precisava saber que, se mais uma pessoa me perguntasse, mas você tem certeza de que foi assim mesmo, eu poderia responder, sim. Sim, eu tenho certeza. E aqui está o porquê. Foi mais ou menos nessa época que um amigo em comum, um cara de quem eu não tinha notícias desde o casamento, me procurou para tomar um café. Eu hesitei, mas aceitei. Acho que eu só queria ouvir alguém dizer alguma coisa normal, pela primeira vez. Algo que não envolvesse traição, segundas chances ou paz na família. Ele perguntou como eu estava e eu contei a versão curta. Ele não falou muito, só assentiu devagar e então disse algo que eu nunca vou esquecer. Disse que já tinha percebido que havia algo errado no dia do casamento. Ele viu meu pai olhar para ela. Não foi um olhar protetor, nem um olhar orgulhoso. Era algo possessivo. Ele disse que aquilo lhe deu arrepios. Mas o que você diz num casamento? Você se convence, você imagina coisas, você acha que está exagerando. Eu não sabia se me sentia validado ou enjoado. Ficamos em silêncio por um tempo depois disso. Então ele disse que, se eu precisasse de qualquer coisa, um lugar para dormir, um fim de semana para espairecer, alguém para jogar cartas, ele estaria ali. Eu agradeci, e falei sério. Mesmo assim, quando cheguei em casa naquela noite, o peso de tudo desabou sobre mim. Você não acha que a traição vai te quebrar, até ela quebrar? Você imagina que vai passar por cima. Que vai embora de cabeça erguida. Que vai ser a pessoa madura.
Mas, às vezes, ser a pessoa madura parece ser a mais solitária do cômodo. Eu fiquei deitado pensando em todas as memórias que eu não conseguia mais desver, tipo jantares de família, aniversários, noites de filme no sofá, todos os momentos que eles provavelmente já compartilhavam muito antes de eu perceber. Todos os sorrisos que agora pareciam podres por dentro. E a pior parte, eu ainda nem tinha contado a algumas pessoas porque nós nos separamos. Eu estava tão acostumado a proteger todo mundo do desconforto que esqueci de me proteger do peso de carregar toda a verdade sozinho. Mas não mais. Na manhã seguinte, escrevi uma carta. Não pública, só para a família próxima e amigos que mereciam saber o que realmente aconteceu. Eu contei a verdade. Não a versão enfeitada, nem a dramatizada. Só a verdade. Disse que não estava pedindo para ninguém escolher lados, mas que eu não ficaria mais em silêncio. Disse que não tinha nada a esconder e que esperava que, dali em diante, as pessoas parassem de perguntar por que eu parecia tão distante ultimamente. Não assinei com amargura nem fiz um discurso. Eu só disse a verdade e enviei. A atualização 2. Já tinham se passado 3 meses desde que eu enviei a carta explicando tudo. 3 meses de silêncio do meu pai. 3 meses de rádio mudo dela. 3 meses de mudanças silenciosas no meu círculo, com amigos, familiares e conhecidos se reorganizando com base no que agora sabiam. Alguns vieram falar comigo, incrédulos. Alguns pediram desculpas por não terem notado. E alguns desapareceram de vez, desconfortáveis demais com a verdade agora estampada na frente deles. E, sinceramente, eu não senti falta de nenhum deles. O que eu senti falta foi da minha casa. Não do lugar que eu estava alugando naquele momento, embora ele estivesse servindo ao propósito. Mas da casa. A que eu comprei 5 anos atrás, aquela em que eu passava meus fins de semana. Um projeto de cada vez. A casa com o jardim que eu plantei, o pátio que eu construí, as paredes que eu pintei com ela quando eu ainda acreditava que amor significava algo permanente. Quando eu fui embora naquela noite, a noite em que me sentaram como se fosse uma reunião de família e não uma traição completa, eu nem tinha feito uma mala direito. Eu simplesmente saí, sem confiar em mim mesmo para manter a calma. Se eu passasse mais um minuto naquele espaço que um dia chamamos de nosso, eu tinha certeza de que perderia o controle. Eu imaginei que voltaria para pegar o resto quando a poeira baixasse. Mas então eu me dei conta, e a casa era minha. Comprada no meu nome, com o meu dinheiro, minha entrada, tudo meu. O único motivo de ela ainda estar lá, confortável, era porque eu não tinha tomado a propriedade de volta. Eu tinha ficado atordoado demais, de coração partido demais. Ocupado demais tentando sobreviver para lutar por aquilo. Mas não mais. No dia seguinte, liguei para o meu advogado e perguntei o que seria necessário para garantir a casa. Ele perguntou se eu tinha documentos provando que ela era minha. Eu disse que a casa tinha sido comprada antes do casamento. Eu tinha a hipoteca, a escritura, tudo exclusivamente no meu nome. Quando nos casamos, ela insistiu em colocar o nome dela na caixa de correio, não na escritura. E eu não dei importância. Na época, pareceu uma coisa pequena. Meu advogado me respondeu com um tom de satisfação. Disse que seria um caso muito simples. Ela tentou enrolar, é claro. Mandou o advogado dela com perguntas, tentando atrasar. Alegou sofrimento emocional, disse que tinha se apegado à casa e se sentia no direito de metade do valor. Meu advogado encerrou isso rapidamente. Não havia área cinzenta e nada de propriedade compartilhada, nada no nome dela, nenhum pagamento feito pela conta dela. Eu fui mais generoso do que precisava, oferecendo 30 dias para ela arrumar as coisas e sair. Não porque eu devesse algo, mas porque eu não queria que ela fizesse uma cena ou destruísse o lugar por despeito. Eu disse, por meio do advogado dela, que se qualquer coisa na casa estivesse faltando ou danificada, eu seguiria com medidas legais. Depois disso, ela não respondeu. O divórcio levou 6 meses no total. Foi a parte mais tranquila de toda essa bagunça. E quando finalmente segurei aqueles papéis nas mãos, carimbados, selados, oficiais, eu fiquei sentado no carro, na entrada da minha casa, e só encarei o lugar. 2 anos de mentiras desfeitos em 12 páginas. Entrei naquela casa pela primeira vez desde o dia em que tudo desmoronou, e foi estranho no começo, como entrar dentro de uma lembrança que não sabia que já tinha acabado. As coisas dela tinham sumido. Havia um vazio no espaço agora, e eu acolhi esse vazio. Aquilo significava que eu podia preencher tudo com algo real. Uma semana depois, comecei a repintar as paredes. Não porque elas precisassem, mas porque eu precisava. Cada passada do rolo parecia fechar uma porta. Cada demão de tinta parecia queimar a felicidade falsa de antes. Vendi o sofá velho, comprei um sofá novo, um tapete novo, troquei as cortinas que ela gostava por outras que eu realmente queria. Foi devagar, mas era meu. Depois de tudo que houve, eu ainda não tinha falado com meu pai nem com ela, e não pretendia. Apenas ouvi da Julie, minha prima,
que eles já não estavam mais juntos. Aparentemente, depois de algumas brigas, ela não gostou do jeito que ele passou a tratá-la quando se tornaram finalmente oficiais. Pelo visto, a culpa que ele nunca mostrou para mim acabou chegando nela, de algum jeito. Agora eu sinto que já não me importo mais com eles. Porque, mesmo depois de tudo, enquanto eles já começaram a desabar, eu ainda estou de pé. E é isso que realmente importa. Comentários sobre o relato. A audácia deles em sugerir que o Op ficasse calado e ajudasse eles foi algo realmente bizarro. E é bastante curioso como esse tipo de ser humano imundo sempre tenta justificar o injustificável. Eles não se preocuparam com os sentimentos do Op, e apenas quiseram viver uma aventura suja. E é claro que esse relacionamento deles não iria durar. Ele foi praticamente todo construído sobre mentiras e a emoção de mantê-lo em segredo. Quando a verdade veio à tona, quando eles finalmente se assumiram, e por conseguinte eles tiveram que enfrentar as consequências de tudo, a emoção rapidamente acabou e tudo desmoronou. Por fim, devo dizer que pensar em uma mulher traindo nos dias de hoje nem me surpreende mais, mas o pior para mim foi acompanhar um pai agindo assim com o seu próprio filho. Que pessoas nojentas. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.